Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula sobre arquivos, vamos efetivamente falar sobre o que eles são e como é que manipulamos ele, tudo bem? Então vamos aqui para o slide, onde nós temos nossa definição do que é um arquivo, né? Um arquivo pode estar associado a qualquer dispositivo de entrada e saída. Então, a gente pode ter arquivos de diversos tipos e esses arquivos eles podem estar associados a diferentes periféricos. Então, um arquivo ele pode ser exibido no nosso monitor, ele pode ser lido através da webcam, enfim. O arquivo pode estar associado a qualquer periférico de entrada e saída, né, que permita essa interação. Então, por exemplo, ele dá o exemplo aqui da impressora, do teclado, e esses dois têm uma característica interessante. A impressora, desconsiderando a multifuncional, tá bom? Só a impressora mesmo. Uma impressora, ela por padrão é um dispositivo de saída, porque você não consegue chegar para a impressora e imputar dados, né, e fornecer dados que serão lidos pelo seu programa. Já o teclado é o inverso, você não consegue fazer leitura, exibição de informação através do teclado, um teclado padrão que eu estou falando, né? Não os teclados programáticos aí que fazem malabarismos. Mas enfim, um teclado padrão você não consegue, você consegue inserir dados. Então a impressora é um dispositivo de saída de dados, assim como um monitor, uma tela, console, etc. Ele é um dispositivo de saída. Já o teclado é um dispositivo de entrada. Agora, o disquete e o disco rígido, né, eles são dispositivos de entrada e saída. Por quê? Você tanto consegue armazenar informações, salvar informações neles, né, então inserir informações neles, quanto você consegue ler as informações. Então você consegue ler e escrever. Então são dispositivos de entrada e saída também. Né? A impressora é só de saída, o teclado é só de entrada, disquete e disco rígido são exemplos de entrada e saída. Os programas só veem os arquivos através de fluxos, como a gente falou, isso simplifica muito, ele abstrai a forma de ler aquele arquivo, ele só vai trabalhar esse arquivo através dos fluxos. Como esses fluxos vão chegar até ele, o programa não vai se preocupar, quem vai cuidar disso é o sistema operacional. Para que um determinado arquivo em um periférico seja associado a um fluxo, é necessário que o arquivo seja aberto. Então nós temos sempre que iniciar, quando a gente vai manipular o arquivo, seja de ler ou escrever esse arquivo, a gente tem que abrir esse arquivo para que os dados que estiverem associados a esse arquivo, ou o espaço de memória que seja necessário para manipular esse arquivo, seja alocado, seja feito todo o trabalho. Tá? Então a gente precisa mandar um comando para o sistema operacional solicitando que esse programa seja aberto e que o fluxo de dados seja estabelecido. Fluxo de texto, fluxo de binário, tanto faz. Normalmente a interação entre o programa e os arquivos é feita por meio de buffers, que intermediam a transferência dos dados entre os programas e periféricos. O que é um buffer? Né? Buffer em inglês, uma tradução possível, é amortecedor. Né? E em programação, né, na computação, buffer é mais ou menos isso mesmo. O que ele faz? Quando você recebe muita informação de uma vez só, ao invés de você chegar e passar tudo de uma vez para o usuário, como se fosse um buraco, né? Você caiu no buraco. Você não quer passar toda a pancada para o passageiro do carro. Você quer dar uma amenizada. Então o que você faz? Você meio que cria um espaço, no caso do buffer do teclado, do buffer computacional, você cria um espaço de memória que vai armazenando aquela informação e o programa vai lendo aquela informação conforme lhe convier. Então ele não precisa se preocupar de uma hora eu vou receber um fluxo maior de dados, outra hora eu vou receber um fluxo menor. Ele vai simplesmente lá na posição de memória onde está sendo salvo esse fluxo, vai ler esse fluxo e acabou. Né? Se vier muita informação, ele vai estar lá. Se vier pouca informação, ele vai chegar lá, não vai ter nada, e aí ele vai ter que lidar com essa situação. Mas, por exemplo, um caso muito clássico que nós temos de buffer
é quando a gente trabalha com dois scanfs de caracteres, um em sequência do outro. Por quê? Quando a gente faz esse tipo de manipulação, a gente escreve, né, no buffer do teclado, né, o teclado ele gera um arquivo, né, esse arquivo ele vai gerar um fluxo de texto que vai ser lido pelo nosso programa através das funções printf, getS e por aí vai. E aí o que acontece? Esses buffers eles armazenam todos os caracteres que a gente digitou. Então você sai digitando igual um louco, o programa vai ler todas as informações, porque efetivamente essas informações estão salvas na memória, lá no fluxo. E o que a gente sabe é que sempre que a gente termina uma string, a gente tem, geralmente quando a gente vai escrever e dizer para o programa acabamos de escrever o que a gente quer, a gente já pressiona Enter. Esse Enter gera um caractere que é o caractere de quebra de linha. Esse caractere de quebra de linha nem sempre é consumido do buffer, então ele fica lá. O que acontece? Quando você solicita para ler mais um caractere, então na sua linha de cima você solicitou que ele fizesse a leitura de um caractere. Só que na hora que você escreveu dois, o caractere e o Enter. O ler caractere de baixo, ele vai chegar e falar, opa, no buffer já tem um caractere. Se eu já tenho um caractere no meu buffer, eu não preciso mais esperar o usuário escrever. Esse é efetivamente o caractere que o meu usuário quer que eu leia. E aí o que vai acontecer é que ele vai imprimir, ou enfim, vai armazenar a variável, enfim, vai fazer o que for feito com aquele caractere, só que o caractere Enter. Né? E é por isso que a gente tem que sempre, quando a gente trabalhar com texto, né, como a gente está trabalhando com buffer de texto, pode ser que tenha alguma informação lá que não seja conveniente para a gente. E aí a gente tem que fazer essa limpeza, como a gente viu aqui algumas vezes. Algumas aulas eu comentei de algumas funções, né, como a fflush, enfim. E aí essa fflush, por exemplo, ela limpa o buffer do que você quiser. No caso, pede para limpar o buffer do stdin, né? Que é mais... enfim, então o buffer serve para realmente trabalhar dessa maneira. Um outro exemplo que a gente tem de buffer, para ficar um pouco mais claro, é o vídeo do YouTube. Você, quando inicia o vídeo do YouTube, vocês acompanham pela barrinha aquela faixinha branca que é um espaço, uns dados de vídeo que já vieram previamente. Então você está vendo o minuto, sei lá, o minuto 2 desse vídeo aqui, já tem o buffer até o minuto 5. Então o que vai acontecer? O YouTube sabe que você tem uma conexão, e essa conexão pode ou não ser uma conexão muito boa. Então antes dele começar a exibir o vídeo, ele meio que guarda umas informações para você, que são os próximos minutos do vídeo que você quer ver. Então nesse caso o que ele está fazendo é criando um buffer de vídeo para que você consiga assistir o vídeo completo sem ficar refém das oscilações da internet. E o buffer de arquivos, que a gente trabalha aqui, segue o mesmo princípio, para que o programa leia essas informações sem se preocupar em como é que elas estão chegando, se elas estão chegando devagar, se elas estão chegando muito rápidas. É assim que a gente trabalha com o buffer. Bom, quais são as operações que nós podemos fazer com arquivos? Né? Nós podemos então fazer a abertura do arquivo, o fechamento do arquivo, a remoção do arquivo, a leitura e a escrita de um caractere ou de um byte, procurar saber se o fim do arquivo foi atingido, ou seja, se eu já li o arquivo todo, e posicionar o arquivo em um ponto determinado. A gente tem que, nesse ponto, imaginar como se a gente estivesse trabalhando com uma máquina de escrever, né, onde a gente tem um cursor, e esse cursor a gente pode colocar em qualquer lugar do nosso papel. Então, isso também no arquivo isso é possível. E aí se a gente começar a escrever de uma posição e nessa posição já tiver alguma coisa escrita, o que vai acontecer é que vai haver uma sobrescrita,
tal qual aconteceria se a gente estivesse utilizando um papel na máquina de escrever, tudo bem? Então vamos ver um pouco mais sobre essas operações, as funções que trabalham com isso, com elas e, enfim, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Sim. Antes de a gente falar das funções, tem algumas observações aqui, né? É o seguinte, nem todas as funções se aplicam a todos os tipos de dispositivo. Isso porque, por exemplo, a impressora, a gente não consegue pedir para ela voltar para a posição inicial do arquivo, né? Volta para o início da folha. As impressoras não têm normalmente essa configuração, então a gente não consegue mandar esse tipo de informação para ela. E também um arquivo em disco ele permite o acesso aleatório, mas o teclado a gente não consegue acessar ela de forma aleatória, né? O teclado é um físico, então a gente não consegue fazer esse tipo de manipulação. Bom, ao final das operações nos arquivos, o programa deve ser fechado para que outro programa consiga manipulá-lo, principalmente na escrita. A gente nunca consegue salvar informações em um arquivo que esteja aberto para um outro programa. Leitura, às vezes a gente consegue ler, mas escrita a gente não consegue porque o sistema operacional bloqueia esse tipo de manipulação. Tá? Então não adianta, se você não fechou o arquivo, você não consegue manipular ele nem no seu próprio arquivo, né, dependendo de como é que você fez como você trabalhou com o seu próprio programa, nem por um outro programa. Então, se você escrever um arquivo, vai lá no editor de texto tentar abrir ele, aí seu programa já está rodando e você esqueceu de fechar o arquivo, já era, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Ao final do programa, todos os arquivos associados são fechados automaticamente e os conteúdos dos buffers são descarregados para o dispositivo externo. Então, o que acontece? Quando a gente termina de fazer a manipulação, o arquivo, quando a gente está manipulando o arquivo entra num estado em que as informações que estão nele não são mais as informações atualizadas, porque as informações atualizadas estão na memória. Só quando a gente fecha o arquivo é que efetivamente aquela informação que eu estou manipulando é armazenada no arquivo que a gente está trabalhando. Então tem duas formas disso acontecer. A primeira delas é quando a gente manda realmente o comando de fechar o arquivo. Então quando a gente fecha o arquivo, o sistema operacional verifica que eu não vou mais usar aquele arquivo, pelo menos naquele trecho de código. Ele então vai armazenar essa informação no seu disco rígido, né? Agora não é mais disco rígido, né? Agora é mais SSD, né? Então a gente, enfim, a nuvem, enfim, qualquer lugar que tenha armazenamento de informação, então o nosso disco ele consegue, o nosso sistema operacional ele vai fazer isso depois que a gente mandar o comando ou quando o nosso programa se encerrar. Se eu matar o programa, o buffer não tem mais o que ser feito, então ele matar não, perdão, se a gente matar a gente cria um problema, que ele não sabe o que fazer com o buffer. Mas se a gente fechar o programa assim, um return, um exit, a gente sabe, o programa sabe que foi encerrado e aí desaloca a memória e enfim, faz o que tem que ser feito. Agora se eu dou matar o programa, eu dou um kill, né, no meu sistema operacional, dou um kill, né, eu perco o arquivo e aí para manipular ele nem sempre, assim, para recuperar, então você tem que reiniciar o sistema operacional se der certo, ou você pode até perder o arquivo se você não encerrou o programa da maneira correta. Acredito que vocês já tenham passado por alguma situação dessas, o programa estava lá um programa qualquer, né? Pode ser Word, pode ser o LibreOffice, enfim. Estava lá escrevendo e aí de repente ele crashou e você não salvou, né, aquele arquivo, perdeu o progresso de um jogo, enfim. Isso tudo acontece porque o nosso programa ele foi interrompido antes de liberar, antes de mandar persistir as informações no local correto. Bom, para a gente utilizar essas funções, né, são algumas funções, nós temos que utilizar a biblioteca stdio.h,
né, que é a nossa biblioteca de entrada e saída, né, I/O de in-out, né. Então ela já traz algumas dessas funções, que são as funções que a gente vai utilizar para manipular os arquivos. Nesse contexto aqui que a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar com arquivos de texto, tá? Então a gente vai dessa biblioteca, além do printf, scanf, getS, putS, uf, putS, enfim, todos esses que a gente já manipula, ela também traz as funções que manipulam programas, manipulam arquivos. Muito bem, então essas aqui são as funções, né? No total são 15 funções que estão aqui. Então vamos começar pela primeira, que é fopen, né? A fopen ela vai abrir o arquivo, né? A fclose vai fazer o inverso, fechar o arquivo. fputc escreve um caractere em um arquivo, lembrando então que o nosso paradigma muda um pouquinho, né? A nossa leitura vai ser sempre de um arquivo e a nossa escrita vai ser sempre em um outro arquivo, né? Ou no mesmo arquivo, pode ser no mesmo arquivo também, mas tem que ser sempre no arquivo, não mais a entrada é o teclado e a saída é a tela. A gente muda um pouco o nosso paradigma, agora a entrada e a saída podem ser um arquivo, que podem ser diferentes, podem ser o mesmo arquivo, tá? getC e o fgetC, eles vão ler um caractere de um arquivo. O fprintf, ele vai escrever uma cadeia de caracteres semelhante ao printf, só que ao invés de escrever na nossa tela, ele vai escrever no arquivo também, tá? Ele também pode escrever na tela se você mandar ele escrever na tela passando o parâmetro equivalente, tá? O scanf e o fscanf, eles são semelhantes ao scanf, sendo que o scanf ele vai ler uma string. Nós temos o fseek, né, que posiciona o arquivo em um ponto específico. Então, digamos que eu tenha escrito 10 caracteres, então meu tem desde a posição 0 até a posição 9, eu quero retornar para a posição 2, por exemplo. Tudo que tiver da posição 2 em diante vai ser sobrescrito pelo que eu escrever em seguida, tá? Lembrando que quando a gente muda a posição do ponteiro, do cursor, né, do arquivo, esse cursor ele vai sobrescrever tudo que vier à direita, que tiver porventura escrito ali. Se não tiver nada, ótimo, você está só escrevendo uma coisa nova, tá? Nós também temos aqui o rewind, que posiciona o arquivo no início. Temos o FEOF, né, que é o F end of file, né? Então nós estamos trabalhando com o final do arquivo, né? Então essa é uma função, né, que retorna verdadeiro se a gente chegou ao final do arquivo. Então sempre que a gente for ler um arquivo, a gente vai utilizar essa função, né, para verificar se a gente achou o end of file, né, que é essa parte aí. Nós temos aqui o ferror, que é o ferrou, enfim. Verifica a ocorrência de um erro na leitura ou na escrita, de qualquer erro que aconteça, ele vai verificar se existiu. O fflush, que eu falei, que ele descarrega o buffer associado ao arquivo. No caso, a gente pode dar o fflush do std, do stdin, por exemplo, para limpar o buffer do teclado. Então a gente ignora aquele caractere especial, caractere de quebra de linha. Temos o fread, que é a leitura de dados no modo binário. Então, se a gente quiser ler os bits que estiverem escritos naquele arquivo, a gente usa o fread. E de forma análoga, se a gente quiser escrever através de bits, a gente utiliza o fwrite. Então essas aqui são as funções que a gente utiliza na nossa manipulação de arquivos, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai vai utilizar essas funções para conseguir finalmente lermos os arquivos, escrevermos os arquivos, enfim, fazermos o que a gente tem que fazer com os arquivos, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.